É 4h11, né? Então vamos começar, pessoal. Ok, vamos fazer uma oração de abertura, depois um encerramento. Quem é que vai fazer aí? A Márcia vai fazer oração em inglês para a gente hoje, a gente vai ficar internacional. Ela vai fazer oração em inglês. Oração, Márcia. Ela vai fazer em inglês. Quer fazer, Márcia? Liga o som. Eu não ouvi. O que é? Quer fazer a oração para a gente em inglês aí? Pode ser em português ou em inglês, tanto faz. Só que é tudo poliglota. Todo espírito eterno aqui, sabe? Várias línguas. Ok. Então vamos lá. Querido Jesus, querido Mestre, obrigada pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui unidos com essa boa energia, com todos esses amigos do Espiritismo presente. Vamos abrir nossas mentes, agradecendo a espiritualidade, para que possamos imprimir os ensinamentos, as boas discussões, as boas falas que aqui serão divididos hoje, para que possamos seguir em nosso desenvolvimento espiritual. Que assim seja. Obrigado. Que assim seja. Ok. Já está no horário, já começamos, então. Vou ficar mais um pouquinho com essa tela, já eu fecho. Aliás, já dá para fechar. Já apareceu, todo mundo, o grosso já entrou. Eu vou descompartilhar aqui, para a gente se ver melhor. Boa tarde a todos aí, né? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui a minha gênese. A gente, na aula passada, a gente viu do 9 até o 16, se eu não me engano, né? 15, 16. Até o 17, a gente tinha visto 17. 17, tá. Então, do 9 ao 17. Bom, o que vocês lembram de mais importante da semana passada? O que ficou para vocês? Vou tentar fazer uma recuperação aí rápida. O que ficou gravado na minha mente, Satírio, é que as ciências, elas precisam uma das outras para se apoiarem, né? Para se concretizarem. Isso ficou na minha mente. Agora, depois eu não li mais, aí já... Elas são complementares, né? É. Elas uma são complementa a outra, né? É, isso daí está no 17. No 17. Um pouco antes lá, a gente começou naquela história de se existem relações diretas de Deus com os homens, né? É um aspecto. Aí a gente viu que não existe efetivamente isso, né? Às vezes, a pessoa que fale que recebeu uma comunicado de Deus, muito provavelmente é um falso profeta, né? Em cima disso. Então, isso é o 9, que ele lembra a gente disso. Mas ele fala que provavelmente existem comunicação. É possível? Sim, ela é possível, embora a gente não tenha como comprovar isso. Não há como comprovar, mas no sentido de que é possível que Deus faça comunicação com outros espíritos que são encarregados de vir falar com a gente. Né? Então, ele manda recado, ele manda notícia dele e dá um toque para a gente, né? Digamos assim. Isso é possível, mas também não há comprovação disso. Só que a gente sempre tem referência, né, de que um espírito recebeu de um outro espírito superior alguma mensagem. Você nunca viu, eu recebi hoje uma mensagem de Deus. Dificilmente a gente sabe desse tipo de coisa. Né? Pelo menos eu nunca vi. Eu lembro de ter visto. Né? Realmente são espíritos superiores que provavelmente, desse nível para cima, pode ser que alguns estejam próximos de Deus e, de alguma forma, tem algum tipo de comunicação que vinha. Né? Se você pensar assim, dessa forma. Aí depois...
Ele lembra a gente a história do médium, né? Que nem todo médium é um revelador. Uhum. Lembrar aquela história da opinião, entendeu? Ou seja, que nem todo médium, quando fala com a gente, é um revelador. Aí eu estava revendo aqui uma palestra do Paulo sobre isso, sobre a revelação, vocês devem ter visto. Aí lá perto do final ele fala sobre isso, lá pelos 35 minutos, eu acho, perto do final, é 45 minutos, né? Ele fala, ele fala que, na verdade, você não tem, você não pode considerar. Não, o que eu achei interessante ali, ouvindo, é o seguinte: as mensagens, as revelações, dificilmente são de cunho pessoal. Alguém chega assim, você está com problema no seu casamento e a sua empresa também está com problema que logo irá se resolver e você fechará o contrato. Esse tipo de revelação, os espíritos nos disseram que não trabalham com elas. Elas não existem. Esse tipo de coisa. As revelações que vêm são de cunho mais genérico e nunca de cunho específico. E muito menos pessoal, entendeu? Então, essas não são revelações fidedignas. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Provavelmente saiu do espírito, né? Não quer dizer que o médium mentiu, mas saiu de um espírito que está equivocado, que tem um entendimento, pode nem ser por mentir, né? Ele tem esse entendimento, acha que está ajudando, mas, na verdade, ele não tem esse conhecimento, né? Uhum. Tipo de mensagem não nos é enviada e não é cabível, né? Os espíritos estão se preocupando com a nossa vida particular, né? Aqui na Terra. É uma coisa que eu estava revendo hoje, mais cedo, e lembrei dessa parte que é interessante. Aí, logo no 10, ele fala da questão do caráter essencial da revelação divina, que é o da eterna verdade, né? Então, quando há uma revelação divina, ela é a verdade absoluta. Ela é verdadeira. Então, por aí a gente tira quantas vezes Deus falou com a gente, né? Então, na verdade, os espíritos falam com a gente, mas eles mandam até informações sobre a ciência, mas aí a gente volta naquele negócio. O caráter científico da revelação espírita é aquele caráter da aproximação da verdade, né? Nunca é a verdade absoluta. Por quê? Porque nós não temos capacidade e ainda nem competência para descobrir todas as leis da natureza, para conhecer todas elas. Então, não é só uma questão deles não quererem nos dar, é uma questão que a gente não consegue alcançar tudo. E aí? O que mais? Tem uns itens aí interessantes pela frente. O que vocês viram mais aí? Vocês lembram? Então, vamos lá. Aí, logo depois, ele fala que nos tempos atuais, de Kardec, né? Existe uma importante revelação que é o seguinte: muitos espíritos estão vindo até nós para nos trazer verdades, nos trazer mensagens. Isso é uma coisa inusitada, uma coisa que não tinha acontecido antes ainda. Não nessa quantidade, quantidade de revelações que existem. E ele fala que o Espiritismo é o que nos faz conhecer o mundo invisível que nos cerca e o meio no qual vivemos sem suspeitarmos. E é uma verdadeira revelação no sentido científico da palavra. Aí ele coloca aí que é uma revelação aqui, nesse momento a gente comprova, no sentido científico. Né? Que ele mostra, ele fala como as leis que os regem, suas relações com o mundo observável, a natureza e o estado dos seres que o habitam, e, por consequência, o destino do homem após a morte. Né? Aí ele vem na parte que eu mais gostei, foi aquela questão de ser duplo caráter da revelação, né? É divina e é científica. Né? Divina porque foi enviada por Deus, né? Porque foi planejada, nos é enviada, é providencial, ela chega assim. E ela é científica, aí já começa a entrar no aspecto da ciência, né? Que são verdades que a gente pode constatar, pode observar, né? E ele resume o que caracteriza a revelação espírita é o fato de sua origem ser divina. Então, ela vem de Deus.
né? A comando dele, os espíritos vieram nos trazer várias coisas. De iniciativa pertence aos espíritos. E de sua elaboração é fruto do trabalho do homem. Ou seja, o espiritismo, ele não é senta aí e anota. Não, não é. Peraí que eu vou te dizer umas coisas aí, vê o que você observa, o que você entende, analisa. É um trabalho colaborativo, né? Isso é legal da gente não esquecer. Isso não tem nada a ver com não, eu recebi aqui todo o livro do Espírito e escrevi linha por linha. Não é isso. Você vê como tem uma diferença brutal entre o trabalho que Kardec fez e muitas obras que às vezes estão vindo aí. Não, anota aí que eu vou te dizer toda a obra. Isso aí é uma coisa, está muito, na minha opinião, heteronomia, né? E Kardec não usou isso. Kardec montou de outra forma e ele usou a dedução, o melhor conhecimento, a ciência da humanidade da época. Ele foi usando, foi crescendo, tanto que ao longo da década que ele trabalhou, ele foi evoluindo os conceitos, ele só afirmava aquilo que ele conseguia afirmar. Outras coisas ele deixava em hipótese até que ele pudesse afirmar. Então, é um fruto do trabalho do homem, o espiritismo. É uma revelação, né, tem um caráter de ser originária de Deus, né, dos espíritos, com a ajuda dos espíritos, mas ela é um trabalho dos homens, que juntaram esse conhecimento, foram observando e foram vendo, né? Os próprios espíritos orientam, que mesmo sendo divino, orientam que se estude, né? Porque se construir a sua conclusão, né? Porque fala assim, instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim dele mesmo extrair suas consequências e aplicações. Para mim, o homem não vai pegar tudo pronto, ele tem que trabalhar, pesquisar, estudar para achar, né? Tirar sua conclusão. Isso. Aí é onde ele diz que o espiritismo é uma ciência de observação, né? E ele narra, acho que se não me engano, é por aqui que ele narra aquele exemplo de que os espíritos, certa vez, mandaram vários espíritos que não entendiam que estavam mortos, mas não disseram quem mandariam. E aí, através várias vezes eles vinham, e aí os médiuns as pessoas tinham, quem estava aqui tinha que perceber, não só Kardec, que eles estavam conversando com alguém que não entendia que estava morto, né? E aí isso não foi dito, vou te mandar um monte de gente aí para você ver como é que eles pensam. Não, não é isso. Eles mandaram e deixaram ver como é que a gente observava. E a gente foi observando e foi trabalhando isso. Ou seja, é uma ciência realmente de observação, até mesmo no contato, na comunicação com os espíritos. Você tem que aprender a observar, tem que passar pelo crivo da razão também, né? Não só compreender o que está sendo dito, mas ver se tem lógica o que está sendo dito, né? Se faz sentido o que está sendo dito, né? E aí ele fala que é uma ciência, é um método experimental e é uma ciência de observação. E aí no 15 é onde ele fala desse exemplo que eu falei para vocês aqui. Aí no 16 ele fala, da mesma forma que a ciência provavelmente dita, que tem como objetivo o estudo das leis e do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Essa é que é a novidade. Isso aí se junta com toda aquela questão lá de trás da ciência, que o próprio espiritualismo racional trouxe. Vocês lembram disso? Né? Quer dizer, o espiritualismo racional, só para a gente ver como isso tem uma base na ciência do homem. O espiritualismo racional dizia o quê? Né? Existe um mundo material, mas tem que haver, já estudava, né? Em vários aspectos da teoria, tem que haver por esse várias linhas, desde Rousseau, né? Me ajuda aí, Juliana, desde Rousseau, lá atrás você começa a evoluir e mostrar, não, existe um mundo espiritual também, os dois se juntam para a gente poder compreender essa realidade. Lembram disso? Que a gente comentou um pouco isso, a gente não aprofundou, né? No livro Autonomia isso é bem aprofundado. Tá? Isso é bem aprofundado já nos capítulos iniciais. No capítulo 2, a gente estava outro dia até estudando isso. Tá? Esse aspecto aí. E aí ele chama novamente a atenção àquela história. Se o espiritismo tivesse chegado antes das descobertas,
teria fracassado, como tudo que ocorre antes do seu tempo. Ou seja, não haveria conhecimento suficiente, né? O Espiritismo veio na época certa, que foi o que a gente estudou lá no começo, nos primeiros, bem no prefácio, né? A gente já estudou que o Paulo comentou isso. E aí no 17 é isso que a Dona Maria falou, que as ciências vão se completando numa ordem racional e uma vai ajudando a outra, colaborando com a outra, e elas vão evoluindo no capítulo 17. Foi a última parte que a gente viu, né? Hoje começa no 18, né? Não foi no 17? Não estou enganado. Não, foi 17. Foi 17, a gente viu, né? Viu? O 17. Então tá. Então, hoje começamos no 18, no item 18. E aí? Já que eu falei bastante, agora vocês podem falar um pouquinho aí. Eu leio o 18 e a gente vai comentando. Tá bom. 18. A ciência moderna, em razão dos 4 elementos primitivos, que aqui na notinha 27 fala que os 4 elementos representados pela água, terra e fogo e ar, né? Cadê? Dos antepassados e de observação em observação, chegou à concepção de um só elemento gerador de todas as transformações da matéria. Mas a matéria por si só é inerte, não tem vida, pensamento ou sentimento. É preciso sua união com o princípio espiritual. O Espiritismo não descobriu nem inventou esse princípio, mas foi o primeiro a demonstrar sua existência por meio de provas irrecusáveis. Ele o tem estudado, analisado e colocado em evidência sua ação. Ou seja, que existe esse elemento que ele fala que elemento gerador, aqui na notinha fala que é o fluido cósmico universal, né? Transformador da matéria, mas que a matéria por si só ela é inerte, ela não tem vida, então precisa se juntar ao elemento, ao princípio espiritual. Sozinho ele não pode nada, né? E que o Espiritismo apenas estudou e foi o primeiro a demonstrar essa verdade. Ele não inventou, já era. É o que eu falei, né? O espiritualismo racional, a gente comentou lá atrás, eu lembro no começo. O espiritualismo racional, se vocês estudarem, vocês vão ver que ele já falava dessa separação. Mas eles não conseguiam fazer o que o espiritismo... Quem fez isso daqui, quem demonstrou foi o espiritismo. Mas ele não... Ele pegou esse conhecimento lá da ciência, né? Que na época, espiritualismo racional, tá? E eles veem claramente, né? O que é matéria e o que é espírito, né? Mas que a matéria sozinha, por si só, não pode nada. Tem que se juntar ao princípio espiritual. Para ser alguma coisa, tá? Mas... Alguma coisa. Só vou acabar de ler o item 18. Ele o tem estudado, analisado e colocado em evidência a sua ação. Ao elemento material, acrescentou o elemento espiritual. Elemento material e elemento espiritual são, portanto, os 2 princípios, as 2 forças vivas da natureza, ou seja, um depende do outro, um associado ao outro, né? Mediante a união indissolúvel dos 2, explica-se facilmente uma infinidade de fatos, até então inexplicáveis, que se tinha como maravilhoso, né? Agora tem explicação. Por sua essência mesma, e dado que tem como objeto o estudo de um dos 2 elementos constitutivos do universo, o Espiritismo se relaciona forçosamente com a maior parte das ciências. Somente poderia chegar depois da elaboração dessas ciências, e, sobretudo, depois de terem provado sua incapacidade de explicar tudo recorrendo somente às leis da matéria. Como você falou, o Espiritismo chegou na hora certa, né? Para se unir a essas ciências e explicar aquilo que os materialistas se referia apenas à lei da matéria, não tinha essa visão, né, de espírito. Isso. Vem na minha cabeça a história. A gente fala de natureza, né? As leis divinas, as leis da natureza, né? Natureza da Terra, certo? Certo. Marte tem natureza em Marte? Tem leis divinas em Marte? Deve ter. Deve ter ou tem, Dona Maria?
tudo vem de Deus, então tem. Vamos pensar no lugar superior, assim, por exemplo, a Márcia, que está lá nos Estados Unidos. Lá tem natureza? Deve ter, desde lá em Marte. Só que a gente não alcança ainda. Mas deve ter organização lá deles. Isso, então tem natureza lá, né? Tem lei divina, tem natureza. E aí esse princípio se aplicaria lá, né? Sim. Os princípios da lei da natureza se aplicam também, Márcio, não se aplicam? Isso, de acordo com o seu meio, né? Com o seu... A física, a química, tudo se aplica. Isso. A gente fazer a conexão que quando fala leis da natureza, não é só da natureza, as plantinhas, floresta amazônica, na Terra. É o universo inteiro vive sob as leis da natureza. E aí junta com aquela noção de que todos os mundos são habitados, lembra? Certo. É que às vezes... Lá também. Tem que haver. Que às vezes a gente se esquece que a Terra não é o centro do universo. Né? Não é? Achei que era. Não, não é. Tá. Não, aí a gente não lembra que nos outros planetas tem leis. Tudo que Deus inventou tem lei, tem natureza, tem as leis que regem aquele planeta, aquele lugar. Isso. Ou seja, se houver uma lei, onde houver natureza, você vai ter provavelmente os dois princípios, o material e o espiritual. Então, todos os mundos são. Está aí a afirmação. Quer dizer, o como, o grau, o nível, a gente está aprendendo ainda, né? Mas todos eles são cientificamente. Você pode dizer que todos eles têm o espírito material, o princípio material e o princípio, para a gente pensar, espiritual. Concordam? Eu acho que, para mim, é suficiente para entender isso daqui. Né? Esse capítulo aqui, nesse item 18, Kardec já está fazendo uma ponte com o que ele vai falar lá no capítulo 5, no item 11. Porque aí, quando ele coloca aqui, né, que a ciência moderna, em razão dos 4 elementos primitivos, é o sistema de Ptolomeu que ele está falando, né? E aí, quando a gente chega lá no capítulo 5, ele vai descrever os antigos e os modernos sistemas do mundo. E aí, ele vai trazer as teorias. É um capítulo bem reflexivo para a gente entender o quanto que a ciência progrediu, mas o quanto que no princípio de tudo só existia a observação e o estudo, né, da ciência através dos sentidos. Então, o homem fazia teorias através do que ele percebia pelos sentidos. E uma vez que a ciência material vai avançando, e aí ele traz, né, os sistemas para explicar a Gênese, e aí ele vai descrevendo isso. Então, aqui ele já está conectando com esse capítulo 5, que ele fala do Ptolomeu, e também do Uranografia, porque lá ele vai explicar as leis, as forças, a criação, né? Ele vai descrever. Então, a gente percebe o quanto que, às vezes, um item que, às vezes, parece que não vai ter um aprofundamento, ele vai aprofundar em tudo isso, porque quando ele vai falar também no item 10, no capítulo 10, sobre o princípio vital, ele também vai fazer o link com o capítulo da uranografia, dizendo que tudo são estados de vibração do fluido cósmico universal. Sim. E aqui ele também já está afirmando, né, que tudo parte de um só elemento gerador, do fluido cósmico universal. Está interligado esses capítulos. Lembrando aquilo que a gente falou lá no começo, né? Que a Gênese e a forma de Kardec trabalhar sempre é essa. Ele vai evoluindo em ciclos, né? Ele vai e volta, depois pega de novo, complementa, depois vai adiante, complementa de novo. Então a gente vai assim na Gênese até o final. A Juliana acabou de lembrar, né? Lá no final, na uranografia, a gente vai voltar nesse aspecto do fluido cósmico universal, que tem a ver com essas primeiras coisas sobre a ciência e vai evoluindo. Aí, tá? Legal. Então vimos que nos Estados Unidos e em Marte há natureza. Então, ótimo, que bom.
Então, vamos lá, vamos adiante. A 19 ou 20, como vocês quiserem. O que vocês perceberam aí? O que vocês acharam? Nesse 19, ele fala alguma coisa correlata com o que a Dona Maria falou, né? Mas, na verdade, ele puxa muito mais para o aspecto da superstição, né? Agir da bruxaria, ou seja, desde sempre, esse tipo de ação que aconteceu na época do Espiritismo, quando ele nasceu, né? O Espiritismo já existia antes, né? Lembra lá dos druidas, né? Kardec era o nome de um druida que hipoteticamente teria sido numa vida anterior, né? Foi numa vida anterior, Allan Kardec. Mas antigamente era magia, era bruxaria, era uma coisa que... Quer dizer, os druidas já existiam na Inglaterra, por exemplo, mas você tinha a religião católica, as religiões cristãs que condenavam esse tipo de coisa, né? Eles condenavam. Tem várias histórias e até romances que se batem muito nesse embate entre o mundo cristão e o mundo da mágica, né? Merlin, lembra, né? A história de Merlin, a história de Arthur, né? Então você tinha sempre esse negócio de magia envolvido aí, né? E aí ele fala aqui, né, que o Espiritismo passou por esse tipo de coisa, ou seja, existia a alquimia, por exemplo, que deu origem que foi filha, que a química é filha da alquimia, né? A mesma coisa, Merlin era um alquimista, né? Lá. E Merlin é romance, né? Nunca existiu, acho que, um ser histórico Merlin. A gente não tem nenhuma comprovação disso. Mas ele era, entre aspas, um druida, né? Da época. A química nasceu da alquimia, né? Essa relação, dessa parte supersticiosa, sempre houve uma relação com a ciência. E a medida que o homem foi se descobrindo, foi evoluindo, né? Mais adiante ele comenta que, mas como ignorava as verdadeiras leis que regiam o mecanismo do universo, os astros eram para o vulgo como seres misteriosos, aos quais a superstição atribuía uma influência moral e um sentido revelador. Desde que Galileu, Newton, Kepler levaram a conhecer essas leis, ou seja, nós homens, né? Quando o telescópio retirou o véu e mergulhou nas profundezas do espaço, um olhar que algumas pessoas acharam inadequado. Os planetas nos apareceram como simples mundos semelhantes. Ou seja, na hora que você mostra uma revelação científica, muito do mistério, da superstição, da magia, da bruxaria some, né? Desmorona. Você com celular, na época medieval, que você ligasse o celular para o satiro, o cara ia achar que era magia, né? É aquela brincadeira que a gente fala, porque... Ou então você com uma metralhadora, né? Onde não se conhecia nem a pólvora naquela época para tirar, né? Então, qualquer desenvolvimento de hoje apareceria como mágica e superstição naquela época, né? Esse é um argumento que até Hollywood explora bastante essa brincadeira, né? Esse jogo, né? Então, o mesmo aconteceu com o espiritismo, né? Ou seja, com relação à magia e bruxaria, que se baseava também em manifestações dos espíritos, como a astrologia no movimento dos astros, né? Ou seja, parecia superstição e magia, mas foi se comprovando com a ajuda da ciência de que existia um mundo espiritual, de que esse mundo espiritual havia inteligência nele, fazia sentido. Então tem uma ciência por trás. Não é mera crendice, vamos dizer assim, né? A minha interpretação dessa parte é isso. Olha, cuidado, que o espiritismo passou por esse preconceito, mas não era mera crendice, né? Lembrando que a gente teve problemas, né? A gente teve problemas até conhecidos, mesmo depois de Kardec morrer, teve aquele problema do processo dos espíritas, vocês conhecem? O processo dos espíritas, que aconteceu depois da morte de Kardec. Foram fotos era um fotógrafo americano, nasceu na América, esse tipo de coisa. Na América era muito comum esse tipo de uso, né, do espiritismo. Tinha muito mais que na Europa, mas era muito comum esse uso. E ele tirava fotos na França,
E aí aparecia Kardec atrás da pessoa, ou então aparecia o pai dele atrás dele, como se fosse um espírito. Nada mais era que um truque fotográfico. Estava começando naquela época, né? Isso gerou todo um processo que se provou ser uma falsidade e isso, obviamente, afetou, né, os charlatões do espiritismo, né? Isso afetou muito o espiritismo. Porque isso envolvia o Lemarie. Na verdade, a foto de Kardec, eles pegaram uma foto da Amélie Boudet e colocaram Kardec de fundo, né? E escreveram uma mensagem como se o Lemarie fosse o escolhido para dar continuidade ao espiritismo. Essa eu não sabia não, foi mesmo? Foi. No livro O Legado de Allan Kardec tem, né, que ele vai falar sobre o processo dos espíritas, e isso descredenciou, porque uma vez que ele era o representante, né, do espiritismo, porque ele que coordenava, né, a revista espírita, a sociedade, então o Lemarie foi condenado junto com esse fotógrafo que fazia a fraude das fotos, né? Então isso trouxe um descrédito, né, na França para o espiritismo, porque foi lá que correu o processo. Ele foi preso, né, foi condenado. Mesmo ele sendo preso, depois ele continuou como administrador, né, da sociedade anônima, infelizmente. Isso daí explica bastante. Isso daí, Ju, explica bem também naquele livro da história da Madame Kardec. Quem já leu deve ter visto, que lá explica bem esses acontecimentos aí. Ah, tá. Nos Estados Unidos, pelo que eu li, tinha muito mais médium nos Estados Unidos naquela época do que na Europa. A diferença dos dois espiritismos é que nos Estados Unidos não houve esse aspecto científico, não foi levado muito a sério, ficou no lado supersticioso, de magia, do sobrenatural, etc. Não se deduziu muita coisa. Aí, enquanto que na França, principalmente com Kardec, mas não só com Kardec, você teve uma série puxou para o lado científico e se levou a sério, virou uma ciência de observação, com embasamento na ciência, tudo mais. Tanto que chegou ao ponto de inverter, né? Quer dizer, o espiritismo europeu migrou para os Estados Unidos, mas foi muito mais forte na Europa, né? Principalmente na França, mas não só na França. Eu lembro que a gente lê, acho que na Autonomia, de que outros estudiosos, outros cientistas de outros países na época de Kardec estavam chegando às mesmas conclusões que comprovavam vários fatos. E aí as coisas iam se reunindo, entendeu? Então não era só Kardec e não eram só os grupos de médiuns. Tinha cientistas trabalhando em várias coisas que iam confrontando os conhecimentos. Se eu não me engano, tinha um que veio não só na psicologia, mas em outras áreas também. Então, você tem toda uma influência, né? Nessa época daí, né? Que a gente vê. Vale a pena compreender muito esse aspecto histórico. A gente já falou sobre isso, né? Esse até é um infográfico que eu quero montar sobre todo esse contexto histórico da época de Kardec, para a gente ter um infográfico e a gente lembrar dos principais pontos. Está no meu planejamento aqui, para uma hora dessa fazer um infográfico sobre esse. Né? E aqui também, quando Kardec coloca a questão do Galileu, do Newton, de Kepler, as leis, esse entendimento, esse estudo, né, através do telescópio, pôde também trazer um entendimento diferente para o universo em si, porque até então se imaginava que a Terra era plana, que o final, né, do horizonte era o fim do mundo, e Kardec coloca, né, mais para frente na Gênese, quando a gente começa a estudar os planetas, né, a sua forma, a gente vai perceber que não existe alto e baixo, não existe céu e inferno, né, nas profundezas, até porque através do estudo da geologia, né, ele também vai trazer essa reflexão nas profundezas do inferno. Então, é extremamente importante o espiritismo trazer um entendimento científico para que a gente entenda, né, os planetas, as leis, as forças, como que rege, para desconstruir essa ideia do dogma, de que existe um lugar alto, um lugar baixo,
profundezas, o fim do mundo, né? Isso ele vai trabalhar também nesse sentido. O Olimpo dos deuses, na época do grego, né? Ou então lá, o inferno, como é que era o deus do inferno lá na época dos gregos? Esqueci o nome. Aí, ou seja, você não tem esse tipo de coisa, né? Ou seja, hoje, se você enfiar uma sonda na Terra, você não vai chegar lá a 10 mil metros e pegar uma asinha de um demônio, entendeu? E vai subir com a asinha do demônio. Você vai sair a lava mesmo, entendeu? Vai sair a lava, vai pedra quente. E a gente já estudou tudo isso daí. A ciência vem tirar o véu sobre tudo isso daí, né? Vamos lá em frente. E aí? O que mais que vocês estão estudando, né? Estou acreditando que vocês estão lendo, né? Daqui a pouco eu vou começar a tomar, hein? Vou começar a fazer pergunta aqui. A cara da Valéria ali, ó, tirou o corpo rapidinho ali. Cara. E aí, vamos em frente. Vamos em frente. Vamos ler o vídeo? Dá uma lida no vídeo, então, para gente. O pessoal está tudo tímido. Somente a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual traz consequências incalculáveis e da mais alta gravidade. É um mundo novo que se revela a nós e que tem ainda mais importância porquanto alcança todos os homens e sem exceção. Esse conhecimento certamente levará, quando amplamente divulgado, profunda modificação nos costumes, no caráter, nos hábitos e nas crenças que tão grande influência exercem sobre as relações sociais. Quando a gente, por exemplo, uma pessoa, eu era católica, tinha aquela coisa, algumas coisas a gente acreditava por divino, maravilhoso. Quando a gente passei a conhecer o Espiritismo, aí, naquela época, eu tinha uns hábitos, alguns costumes. Passei a conhecer o Espiritismo, a estudar um pouquinho mais, a entender um pouco mais, já alguns hábitos meus mudaram, alguns costumes, porque é uma nova crença, uma nova realidade, que não tem nada a ver com aquela anterior. E isso pode alcançar qualquer pessoa, não está restrito somente a X pessoa, a X país, ou a X, como é que eles falam? Casta lá, né? Qualquer um pode, se quiser, pode ter esse conhecimento. Eu lembro de uma coisa que eu fui muito marcado, que eu teve um parente meu que, posso dizer que quase me trucida, né? Quando eu virei espírita e, assim, no primeiro momento, eu não fui contra, né? Mas eu simplesmente me esclareci. Mas é aquela história de você comer carne na Semana Santa, né? Isso. Vai comer carne na Semana Santa na casa da tua mãe, na casa de um parente seu que é muito católico, para tu ver o que acontece. Então, quando eu era católica, eu não comia. Agora... Ou seja, hoje eu abro mão disso por respeito, mas não porque eu tenho medo ou porque eu tenho alguma crença de que isso é proibido por alguém superior. Quer dizer, já foi isso. Quer dizer, não faz sentido. A gente acaba fazendo isso porque a gente respeita as pessoas que convivem com a gente, né? Mas não acredito, entendeu? Quer dizer, porque a gente acredita. Aí, quando eu fui comentar isso daí, a verdade eu não fui comentar, eu comi lá uma linguicinha, um negocinho lá. Meu Deus do céu! Foi o fim do mundo. Quer dizer, eu estava ali, naquele momento eu fui definitivamente condenado. Como é que eu faço um negócio daquele? Você levar aí, meu Deus, pior que só tem uma vida para você pagar, não vai dar para você pagar nessa vida esse pecado que você fez, né? Porque ainda tem esse problema, né? Então, só tem uma vida para pagar. Então, se for muito grande o pecado que você fez, tu vai chegar no final da vida e não vai conseguir ter pago. Já está condenado ao inferno definitivamente, entendeu? Definitivamente, Então, assim, é um choque. A gente, assim, eu não estou falando por brincadeira, mas, na verdade, é para demonstrar que é um choque muito grande. As nossas crenças, e eu vou ser mais enfático com vocês. Essa mudança da Gênese foi um choque muito grande para mim o ano passado. O primeiro momento, quando eu vi a Gênese, só essa mudança de paradigma de heteronomia para autonomia, eu passei 3 meses pirando, entendeu? E eu conheço várias pessoas que também passaram pela mesma situação. E eu tenho visto pessoas que estão passando por essa situação. Porque é muito difícil. Você muda... E olha que nós estamos falando tudo de espiritismo. Mas não é bem espiritismo. A gente, quer dizer que aquilo que eu achava que era verdade não é verdade.
Entendeu? Eu vi pessoas nos últimos meses, até um conhecido meu aqui em Florianópolis, pessoalmente, que reagiram muito negativamente a essa história, por exemplo, de sequer pensar que, sabe aquela história de que, como? Nosso lar não existe? Umbral? Claro que tudo isso existe. Quer dizer, a pessoa, ela vive bem com esse conceito, com isso daí. E ela não... A gente está conversando em cima do espiritismo, e não para atacar, mas a pessoa se acha diretamente atacada. Atacando a crença da pessoa, é o que a Maria acabou de falar. Aí você tem que tomar muito cuidado nessa hora. Não, recua, porque é a crença dela. Qualquer coisa que eu fale não vai ser visto como um comentário de estudo. Entendeu? Ou uma orientação, ou um toque. Vai ser visto como agressão à pessoa. Entendem? Não sei se vocês já sentiram isso. Mas tomem cuidado. Tem um aspecto psicológico muito forte aí. É exatamente isso aqui. Né? Aqui... Fala, Márcia. Outro dia eu estava assistindo uma palestra de um centro que tem aqui em Nova York. Ela é brasileira, mas é um centro que tem muitas palestras online. Quase que todo sábado e domingo tem palestra. Muito, muito boas as palestras. Aí veio uma pessoa, um palestrante, dizendo que, olha, com relação ao nosso lar, não sei não. Isso aí a gente tem que repensar esse conceito, daquelas coisas lá, que aquilo existe. Meu Deus do céu! Quando ele falou isso, eu tremi na base. Porque eu pensei olhou em volta. Alguém vai falar alguma coisa. Ainda bem que ninguém falou nada, ficou quieto, mas ele falou mesmo, isso aí na minha cabeça não sei não. Foi assim que ele falou. É porque aqui, nesse item 20, Kardec está fazendo uma inferência na questão cultural, né? Do contexto social que existia. Então, quando ele fala aqui, a possibilidade da gente se comunicar com seres espirituais está demonstrando o quê? Que existe algo além da vida. Porque quando a gente vê as circunstâncias em que nasceram o espiritismo, então, se ele tivesse nascido antes, ele teria sido abafado pelo domínio da igreja. Depois, quem dominava era o materialismo. Então, a gente tem que entender o que o materialismo diz. A moral se fundamenta na dor e no prazer. Eu vou fugir da dor e ir em busca do prazer. E por quê? Porque se quando eu morro, tudo acaba e tudo que eu tenho em mim é proveniente de uma excreção do meu cérebro, quando eu morrer, acabou. Então, realmente, eu tenho que viver uma vida em função de prazer. É esse questionamento que Kardec está trazendo aqui. Então, quando eu percebo que existe uma individualidade que sobrevive à morte e que isso tem uma consequência para mim, espírito, né, alma encarnada, o espiritismo vai fazer o quê? Uma revolução, né, espírita, uma revolução nas ideias, que é o que Kardec está colocando aqui, uma revolução total nas ideias. Porque se eu estou, né, fundamentando a minha moral na dor e no prazer, porque quando eu morri tudo acabou, não vai existir mais nada, eu não tenho por que me preocupar, né, com o que vai vir depois da morte. E Kardec, né, traz esse entendimento de onde eu vim, onde eu vou, né, o ser no seu estado passado, no seu estado presente e no seu estado futuro. Futuro por quê? Porque a vida continua, não cessa com a morte do corpo. Então, essa reflexão é a revelação espírita, é nesse sentido, né? Porque aqui ele vai tirar o véu. No caso do materialismo, ele vai além, né? E no caso da religião, também é cultural, formou uma cultura da época muito forte, que nesse momento era questionada, né? Vocês lembram que era, nesse momento do nascimento do espiritismo, a religião estava sendo questionada. Religião mesmo católica na Europa, né? Então, na verdade, eles já tinham rompido, né? Porque
o materialismo, a ciência, já produzia conhecimento independente da igreja concordar ou não, né? E aí já existia esse rompimento. O surgimento do espiritualismo é porque começou-se uma fomentação. Tá, mas e se realmente eu morrer e continuar vivo? Para onde eu vou? O que acontece comigo? E aí, né, com todos os estudos do Bihan e do espiritualismo, vai falar da questão da alma encarnada. Mas eles vão até um certo limite, porque eles não conseguiam responder por que uns são mais inteligentes e outros não. Porque um tem um desenvolvimento moral e outro não. A gente vê esse debate no Paul Janet. E aí, o que o Espiritismo vem dizer? Não, a alma não é criada perfeita por Deus. Ela é criada simples e ignorante, e tudo são conquistas que ela vai desenvolvendo, né? E aí ele vai, primeiro, desenvolver a consciência de si mesmo, desenvolver a inteligência, o senso moral, para daí ele fazer o uso do seu livre-arbítrio, um ato escolhido, refletido da alma, que é a parte psicológica que foi tirada da Gênese, né? Quando Kardec vai colocar isso. Então, aqui ele está falando nessa revelação, que aqui ele vai entrar na parte que ele vai falar Moisés, né? O Cristo e o papel do Espiritismo como uma revelação, né? Trazendo o quê? A ciência para tirar esse véu de que não existe alto nem baixo, não existe um fundamento da moral baseado em dor e prazer. Deus não se relaciona com nós com castigos e recompensas. E aí é o que ele vai aprofundando nos outros capítulos, né? Ele vai sempre trazer a ciência para explicar o fenômeno. Porque quando ele fala que podem acusar o espiritismo, mas através do fenômeno, ele prova que o fenômeno existe. Existe a individualidade ali se comunicando. E psicologicamente, como que está esse espírito que está se comunicando? É a interpretação dele ou realmente existe um lugar circunscrito, criado por Deus para sofrimento? Tudo isso ele vai trabalhar lá na sensação e percepção dos espíritos, né? No livro dos espíritos. E a gente vai ver todo esse trabalho dele aqui na Gênese. Finalizando na Gênese. E aí, quando a gente é convidado, né, a entender que a vida continua, que não é assim, tudo acaba aqui e acabou, né? Morreu, acabou. Então, a partir do momento que a gente tem essa compreensão que a vida continua, aí a gente passa a ter, né, responsabilidade sobre uma maior, sobre todos os nossos atos, o nosso pensar, o nosso agir, porque isso nós somos obrigados a trabalhar, porque isso vai refletir na nossa vida futura espiritual. São as consequências que a gente vai ter que assumir dos nossos atos conquistados através do livre-arbítrio, né? Que a gente conquistou no evoluir. Perfeito. Então, vamos... Não, eu ia colocar um adendo no que ela falou agora. A gente tem essa ideia, é o seguinte: nós estamos na vida física, então nós estamos trabalhando para ter uma condição melhor na vida espiritual. A gente tem essa ideia, mas é um todo. Quando você também está no mundo espiritual, quando você está numa condição boa lá, o seu vibrar, o seu pensamento tem de ser positivo. Senão você cai na faixa de vibração e vai se sentir como se estivesse no umbral. Sim. Você cria tudo lá. É você que cria essas visões. Entendeu? Até eu vi um comentário interessante no grupo aí que eu estava estudando. Acho que é bem isso. André Luiz não mentiu para a gente. Era aquilo não. que André Luiz via. O que ele percebeu era aquilo. Ele não estava dogmatizando nada. Ele estava
realmente sentindo aquilo, vendo aquilo. Ou seja, quando o irmão nosso vem numa reunião mediúnica e nos diz que está com fome, não interessa, não adianta você chegar e falar, olha, impossível, você não tem como no mundo espiritual sentir fome. Não adianta, porque é aquilo que a gente já falou, é um sofrimento que ele traz moral, que se reflete de dentro para fora, entendeu? Que se reflete na fome que ele sente, e não o ambiente que está afetando o espírito. É diferente, aqui o ambiente nos afeta. Eu sinto frio, lá eu não sinto frio, mas eu posso sentir frio sim, se eu me auto-convencer disso, né? Me auto-hipnotizar, seja lá como você quiser dizer. Então, de cada um, né? Justamente. Então, você não cabe dizer, não, toda essa percepção de André Luiz ou de um conjunto de espíritos que estavam lá juntos, né? Se bem que só quem falou foi André, não foi o conjunto de espíritos, mas ele estava com outros lá, eles estavam vivendo o que eles acreditavam. Não quer dizer que essa é a lei do mundo espiritual, quer dizer que... Mas a explicação fica muito simples. Vamos pensar que no Gulliver, né, nas viagens de Gulliver, se o Gulliver naufraga, cai numa ilha desconhecida, o que ele vai fazer nessa ilha? Se ele fosse um Robinson Crusoe, naquela ilha não tivesse ninguém. Ele vai tentar fazer uma cópia na ilha da sociedade onde ele veio. Ele vai fazer exatamente isso. E aí vários espíritos se encontram lá. Não tem noção nenhuma. O que eles vão fazer? Eles vão construir uma cidade à semelhança da que eles viviam aqui. É o Robinson Crusoe. Só que mais aperfeiçoada, né? Justamente. Não. Ok, então vamos lá. Não quer terminar de ler esse capítulo? Vamos terminar. Termina esse daí e vamos seguir. Vou terminar de ler só para fechar. É uma revolução total que se opera nas ideias. Revolução maior e mais poderosa porquanto não se restringe a um povo nem a uma casta, pois alcança simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os povos. Isso que a gente já comentou, né? Razão existe, pois, para que o Espiritismo seja considerado como a terceira grande revelação. Vejamos em que se diferem essas revelações e qual vínculo une umas às outras. Moisés, como um profeta, revelou aos homens o conhecimento de Deus único, soberano, Senhor e Criador de todas as coisas. Promulgou as leis do Sinai, pelo qual essa fé primitiva depurada haveria de expandir-se por toda a terra. Então, Moisés trouxe um Deus, né? Um Deus que era vingativo, mas para frente fala, né? Depois veio Cristo, que tomou da antiga lei o que é eterno e divino, ficou com a parte que Moisés falou de um Deus eterno e divino, né? Porém, ele rejeitou aquela outra parte que Moisés falava, que era apenas transitório, meramente disciplinar e de concepção humana, agregou a revelação da vida futura, da qual Moisés nada tinha falado, como também a das penas e recompensas que aguardam ao homem após a morte. Essa parte Moisés não tinha comentado. Então, Cristo veio, ficou com a parte divina que Moisés tinha falado, eliminou algumas outras coisas e acrescentou mais, né? Da parte das recompensas que aguardam o homem após a morte. Ele cita aqui a Revista Espírita. Vocês viram que eu coloquei esses 2 artigos lá no grupo de estudo? Sinceramente, eu não vi. Vale a pena, acho que eu vou abrir aqui, porque lá eu adorei. Eu achei fantástico esses artigos. Abre aí para eu ler, então. Eu vou abrir aqui, peraí que eu vou abrir e já vou compartilhar com vocês aqui. Já deixei até a revista aqui na parte certa. Deixa eu compartilhar. Tá, deixa eu ampliar aqui. Peraí, deixa eu ampliar. Eu achei muito legal. São 2 artigos. É um de março, que é esse daqui, a Lei de Moisés e a Lei de Cristo. E dá para ler melhor, né? Eu ampliei. É melhor. Eu acho que vale a pena a gente ler isso daqui. Eu adorei. Eu achei fantástico isso daqui. Né? Até pelo que ele já diz logo no começo aqui, né? Então, eu já vou começar a ler aqui logo depois do começo, né? Isso. E
essa pessoa que escreveu a Kardec, né? Que isso aqui, quem é? Uma comunicação que foi obtida pelo Sr. R. de Mulhouse. Mulhouse é aonde? Sabe, Juliana? Inglaterra? Eu acho... Sei. Na França mesmo, viu? Fica lá, quase divisa entre a Suíça e a Alemanha. Obrigado, Roberto. Obrigado. Muito bom. Eu queria saber. Eis qual foi... Aí ele começa logo adiante. Eis qual foi o princípio inicialmente. Inicialmente devo dizer-vos que professo o culto israelita. Eu não era cristão. E, naturalmente, sou levado às ideias religiosas nas quais fui educado. Faz sentido, né? A questão cultural aí. Aí ele fala assim, eu tinha notado que em todas as comunicações dadas pelos espíritos, não se tratava, senão, da moral cristã, pregada pelo Cristo, e que nunca se falava da lei de Moisés. Olha que interessante, né? Quer dizer, Moisés não é para nada, só Cristo. No entanto, eu dizia a mim mesmo que os mandamentos de Deus, revelados por Moisés, me pareciam ser o fundamento da moral cristã. Que o Cristo poderia ter ampliado o quadro e desenvolvido suas consequências, mas que o germe estava na lei ditada do Sinai. Então, me perguntei se a menção, tantas vezes repetida, da moral do Cristo, embora a de Moisés não lhe fosse estranha, não provinha do fato de que a maior parte das comunicações recebidas emanavam de espíritos que tinham pertencido à religião dominante cristã. E se elas não seriam uma lembrança das ideias terrenas? Faz sentido. O cara fez uma pergunta, né? Ele é um médium, né? Dominado por tais pensamentos, evoquei meu espírito protetor, que foi um dos meus parentes, ou seja, o parente dele, israelita também, né? Fé israelita. Parentes próximos, e se chamava Marduk R. Eis as perguntas que ele dirigi. Aí ele faz uma observação aqui no final, dizendo assim, nota do tradutor, parte considerável das respostas obtidas nesse questionário foi transcrita por Allan Kardec em Um Evangelho segundo o Espiritismo. Item 9, capítulo 1, item 9, Instruções dos Espíritos. A nova era. Olha que legal. A gente quer saber de onde vêm as coisas? Está aqui, ó. Esse cara fez perguntas que boa parte vocês vão reconhecer aqui, foi lá para o Evangelho, que tem a ver com isso que a gente está falando aqui agora. Então, vamos lá. Eu vou continuar a leitura aqui, que vale a pena. Em todas as comunicações feitas à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, cita-se Jesus como sendo que ensinou a mais bela moral. Que devo pensar disso? A resposta do parente dele, né? Sim, o Cristo foi o iniciador da moral mais pura e a mais sublime. A moral evangélica cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e os tornar a todos irmãos. A moral que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade, o amor do próximo, que deve criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Enfim, uma moral que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para espíritos superiores aos que hoje a habitam. Ó, já começa dizendo, isso mesmo, eu sou israelita, mas eu já descobri que a moral cristã que o Cristo trouxe é a mais pura, é a mais elevada, a mais sublime. E ele segue. É a lei do progresso, a qual está submetida à natureza. E o espiritismo é uma das forças vivas de que Deus serve para fazer a humanidade avançar na vida do progresso moral. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para realizar o progresso que está nos desígnios de Deus. Isso me pareceu muito uma chamada para os israelitas, né? Ó, não é só Moisés, não. Tem uma coisa mais adiante aí que vocês têm que começar a abrir a mente. Mas, né, vamos seguir. Elas devem seguir a mesma rota percorrida pelas ideias de liberdade, das quais eram precursoras. Mas não se deve crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não.
para chegar à maturidade, elas necessitam de abalos e discussões, a fim de que possam atrair a atenção das massas. Mas, uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade moral impressionarão os espíritos, e estes se ligarão a uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre a porta da felicidade eterna. Ele resumiu aí o que a gente está começando a estudar aqui agora, né? Olha quem foi a pessoa que disse isso, né? Um espírito que em vida, provavelmente israelita, né? Parente próximo dele, ele é um israelita, né? E aí, aqui embaixo, ele segue, no último parágrafo dessa pergunta. Deus é único e Moisés é o espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Bela lembrança, né? Muita gente esquece disso. Porque quem estuda mesmo são os hebreus, mas não mandou só para os hebreus, mandou para todo mundo, né? O povo hebreu, quer dizer, mandou para trazer aquela ideia de um Deus único, né? Lembrem disso, os pagãos tinham vários deuses, né? O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para o revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo tão notável destinavam-se a chamar a atenção geral e fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Então ele reconhece o sacrifício do povo israelita, né, do povo judeu, né, do hebreu, né? Mas ele mostra que isso faz parte do planejamento, ou seja, ele veio para mostrar o poder de haver um Deus só, né? Quer dizer, então Moisés foi isso. E nem por isso ele é inferior, mas ele é o início, né? Depois Cristo desenvolveu. Aí ele segue. Em que, pois, a moral de Jesus é inferior à do Cristo? A moral de Moisés é inferior à do Cristo. Resposta. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que encontravam os povos que ele se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo, que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar ao inimigo. Ou seja, o grau de moralidade que eles tinham naquela época era esse, né? Quer dizer, não dava para perdoar ninguém só quando uma coisa muito excepcional acontecesse é que eles chamavam a atenção deles, né? Notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sobre o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhe falavam aos sentidos, ao passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Então, né, se usou desse subterfúgio na época, e Moisés foi o espírito que veio para trazer, para dar um primeiro passo importante em direção à moral que a gente, né, que o Cristo nos trouxe. Né? Legal, né? Eu achei muito legal isso aqui. Tem mais aqui, vamos continuar. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm os germes da mais ampla moral cristã. Eu vou ler tudo aqui. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não na teriam, então, compreendido. Tá? Então, é aquilo que a gente fala. Não dá para os espíritos trazerem toda a informação para a gente, nem antigamente, nessa época, e nem hoje em dia. A gente hoje compreende aquela época, mas eles naquela época não tinham um grau de compreensão tão elevado quanto o nosso. Mas nós não temos ainda um grau elevado que nos permita compreender qualquer coisa que os espíritos nos digam. Isso é uma baita de uma pretensão. É a mesma lógica que se aplica nos diferentes tempos. Onde é que eu parei? Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha que percorrer. Quer dizer, no outro grupo foi interessante que teve um colega nosso que falou assim,
como é que é? No final da discussão, a gente debateu bastante esses pontos, ele falou assim, na verdade, foi o Arthur que comentou isso, na verdade, eu ainda estou tentando fazer os 10 mandamentos lá de Moisés, tá? Não cheguei em Cristo ainda não, ainda estou lá atrás, em Moisés, tentando fazer os 10. Aí todo mundo teve que concordar, entendeu? Nós, seres superiores aqui que estamos estudando o Espiritismo, ainda estamos tentando fazer o que Moisés trouxe, olha só, hein? Então não fica se achando, não, que vai pegar. Olha o nosso atraso, né? Não sei como é nos Estados Unidos, que lá o povo é superior, né? Mas eu não sei como é que é. Mas aqui, pelo menos... É a mesma coisa. Não tem nada que ficar se achando, não. É cabeça baixa mesmo. Pois é. Não, é engraçado isso, né? Eu achei perfeita a colocação dele. Falei exatamente isso. A gente está se achando aqui com o Espiritismo, passando a interpretação da Bíblia, da Igreja Católica, mas, na verdade, a gente não cumpriu nem o que Moisés trouxe em 2 folhinhas, pô. 2 pedacinhos de pedra lá, ele trouxe. Não temos isso, nem isso a gente está conseguindo fazer. Pô, vamos lá, vamos tocar adiante, né? Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo concluirá. Olha que legal. Vindo de um israelita, de um espírito que, quando em vida, era israelita, provavelmente, né? Que ele vive isso aí, ou seja, estudou Moisés, e ele já tem uma compreensão maior disso, né? Aqui adiante é interessante, mas ele fala sobre a questão do dia consagrado, o sábado é um dia consagrado. O que eu acho interessante aqui é que ele basicamente diz o seguinte, que eu destaquei aqui, logo de cara, sim, o sábado é um dia consagrado, é o repouso e a prece. E embaixo a pergunta diz o seguinte, cada religião tem um dia diferente. Aí, o que é interessante aqui é o seguinte, o que é a prece e o repouso para o judeu? O sábado, o que é? É o dia que eles param, não para ficar o dia inteiro orando, para estudar. Então, o que nós hoje somos chamados no Espiritismo, né? Instruí-vos, né? Lembra disso? Como é que é a frase toda? Espíritos, instruí-vos e... Como é que é? Amai-vos e instruí-vos. Hein? Amai-vos. Amai-vos e instruí-vos. Então, tá lá. Ou seja, a gente é convidado a exercer o Espiritismo, mas estudando o que a gente está fazendo. Que é o que a gente está fazendo aqui, por exemplo. E não simplesmente cumprindo rituais ou coisa parecida, né? Indo lá, indo cá, fazendo isso, mas estudando para compreender, para obter consciência, para fazer melhores escolhas. Você tirou. Só falar um adendo aí no que você falou que está correto. Na realidade, o judeu, quando chega o pôr do sol da sexta-feira para o sábado, o que ele faz? Ele não faz nenhuma atividade de origem física. Ele está voltado para a essência. Isso que é o descanso considerado. Perfeito. Você pensar na sua questão de mortalidade. Aquilo que você é fora das necessidades de cunho físico. Por isso que eles não acendem um fogo. Nem hoje, por exemplo, eles não acendem a luz. Eles não acendem luz, por exemplo. Ortodoxo. Como eles não acendiam o fogo antigamente. É o ortodoxo. Lá no Rio de Janeiro, em frente à casa da minha mãe, tem um apartamento e lá no Leblon tem muito judeu. Tem muito. Você está na rua, eles passarem andando. Assim, com os filhos, aquele cabelinho, judeu ortodoxo. Chapeuzinho, roupa preta, cabelo enrolado aqui. Os mais velhos, o cabelo vem aqui atrás. E aí tem um casal com uma filha que mora no prédio em frente. E isso me chamou a atenção, eu tinha esquecido disso. Aos sábados não tem luz na casa deles, não tem movimento, não tem luz, não tem quase nada. Eles não fazem nada. Parece que não tem ninguém em casa. De vez em quando você vê um vulto passar na janela, mas apagada a janela. Entendeu? Quando não dá, porque por exemplo, em frente ao prédio deles tem uma árvore muito frondosa que passa o andar deles. Então fica escuro lá dentro. Não entra muita claridade, entendeu? Em frente à minha casa, da minha mãe tinha também. Aí cortaram a árvore, ficou mais claro. Mas senão ficava escuro, você era obrigado a ligar a luz, fazer alguma coisa, né? Em alguns lugares da casa. Aí um dia um amigo meu comentou isso comigo. Você vem cá, repara o que acontece no sábado. Foi bem lembrado. Mas o que eu quis dizer, Conde, é o seguinte, esse momento deles de não trabalhar
tem como objetivo um convite ao estudo, um convite à reflexão, um convite a pensar em outras coisas que não estão no mundo material. É nesse sentido que eu quis dizer, entendeu? Não, mas exatamente tudo isso que o judeu faz, que está lá na lei antiga, o que era? É para ele se voltar para ele. Justamente. E não pode ter contato com o exterior, ele tem que ter contato com ele e com a essência espiritual. Isso que era a ideia. Só que eles levam, no caso do extremismo, quando ele podia, por exemplo, ser um tipo maior, alguma coisa semelhante. Mas é para isso mesmo, é para estudar, para eles se compreenderem enquanto espírito imortal. Na verdade, acho que é estudo espiritual de cada um, né? Não, foi isso que eu achei interessante na resposta do Espírito aqui. E aí ele diz embaixo basicamente isso, né? Acho que não tem mais assim... ele completa com um ponto interessante. Pode-se esperar o estabelecimento de uma religião universal? A pergunta 5, né? Não no nosso planeta. Ou, pelo menos, não antes que tenha feito progressos. Por enquanto, milhares e milhares de gerações ainda não verão. Olha só. Vocês estão convidados. Isso aqui é 1861. Essa carta deve ser por aí. Milhares e milhares de gerações. Ainda tem muito chão pela frente aí, viu? Sei não. Espero que mais umas 2, 3 centenas eu compreenda Moisés. Por enquanto, eu reduzi o meu alvo. A minha meta diminuiu um pouquinho, entendeu? Estou botando só a curto prazo, 200, 300 encarnações, eu vou compreender Moisés, vou poder dizer, entendi, finalmente, a brincadeira. Eu achei... Volta. Fala. Que resposta é essa, hein? Eu fiquei super fácil, eu achei fantástico. Olha, eu nunca tinha estudado a Revista Espírita como eu estou estudando agora. Outro dia eu vi a Juliana falar isso, é impressionante. Aí você lê, se você tirar o foco, fala assim, peraí, essa outra aqui, lições familiares de moral. Eu comecei a ler. Eu acabei de estudar essa, eu comecei a ver foco, porque ainda tem outro artigo lá na frente. Depois eu volto para essa. Quando eu vi, eu estava na segunda página. Já falei, não vai dar para ler de março até setembro e acabar o estudo hoje, entendeu? Então eu vou ter que voltar e vou ter que ler isso daqui, né? E para vocês que não sabem, isso aqui está tudo em PDF. Então, se você não quiser comprar ou você tiver com... Porque uma coleção dessas são 13 obras, né? São 14 obras, né? Tem um índice geral. Isso aí custa uns R$300, essa brincadeira aqui em livros. R$300, né, Juliana? Mas está gratuito lá. Você vai na FEB, baixa e abre no teu PDF. Estuda em casa. Eu prefiro no computador, né? Eu sou suspeito. Eu prefiro 10 vezes no computador do que no papel. Então, vamos lá. Vamos lá ao próximo. Tem outro artigo aqui. Juliana, eu quero papel. Não, aí no próximo, eu até não estudei todo, não. Eu estudar para hoje, não estudei. Quer ver? Cadê aqui? Eu tenho que voltar aqui. Não, aqui não tem sumário. Aqui eu tenho que ir na orelhada. Eu tenho que só reduzir o tamanho. Pronto. Agora eu consigo... Mandamentos... Acho que é aqui. Aqui, ó. Aí teve uma outra carta desse outro espírito, que é muito mais longa que essa, tá? Aqui, eu vou ampliar de novo para vocês aqui. Para vocês verem aqui. Um espírito israelita e seus correligionários. Nossos leitores se recordam a bela comunicação publicada no número de março último sobre a lei de Moisés e a lei do Cristo, que a gente acabou de ver, né? Assinada por Marduk, recebida pelo Sr. R. Timon-House. Esse senhor recebeu outras, igualmente notáveis, do mesmo espírito, que publicaremos. A que damos a seguir é de um outro parente falecido há alguns meses. Então, outro israelita. Foi ditada em 3 ocasiões diferentes. Aí ele começa de cara, né? Meus amigos, sede espíritas, eu vos conjuro a todos. O espiritismo é a lei de Deus, é a lei de Moisés aplicada à época atual. Quando Moisés deu a lei aos filhos de Israel, fê-la tal qual Deus lhe dera. E Deus a apropriou aos homens daquele tempo.
Mas depois os homens progrediram, melhoraram em todos os sentidos. Fizeram progressos em ciência e moralidade. Hoje, cada um sabe conduzir-se. Cada um sabe o que deve ao Criador, ao próximo e a si mesmo. Eu não li toda essa carta ainda não, mas é muito legal, entendeu? Quer dizer, assim, é muito bacana, quer dizer, como você lê a Gênesis é legal, mas quando você vem para a Revista dos Espíritos, você vê a base de onde veio, você vê a carta anterior, você reconhece que tem vários trechos, vai lá no Evangelho, vários trechos estão no Evangelho. É citado lá. Veio de uma carta desse senhor, desse médium. A origem disso. E aí você tem por trás a história. Quem era esse espírito que era alguém, parente de um judeu? Ele não era um cristão. E veio falar da gente sobre a pureza do Cristo. Ele veio falar sobre Cristo, sobre a religião cristã, sobre a moral cristã para a gente. Olha só. Né? E ainda reforça, né, Satiro, que a lei de Moisés que vos ensinou já não basta para fazer a humanidade avançar. Desculpe. Isso. Né? É bem isso mesmo. Eu coloquei lá no grupo esses dois artigos separados. Já estão publicados lá desde sexta-feira de manhã. Só para quem quiser olhar depois. Eu ainda não acabei de estudar o segundo, não vou mentir para vocês. Vou até deixar aberto que entre hoje e amanhã eu vou acabar de estudar isso daqui. Vou ler aquele lá que eu quero ler, aquele lá que eu achei interessante. Não, o pior é isso. Não façam isso em hipótese alguma. Não vão para o índice do anuário e comecem a ler os temas. Não façam isso, porque senão vocês não vão conseguir parar de ler. Vocês vão parar de estudar Gênesis e vão começar a estudar aquela revista espírita. Com todas as coisas, eu falei, meu Deus do céu, eu quero ler isso aqui. Isso aqui eu também quero ler. Isso aqui parece legal. Eu falei, você começa a puxar uma atrás da outra. É impressionante. Tudo é interessante. É impressionante. Tudo é interessante. Chega dando um nó na cabeça. Isso é Kardec. Isso aqui é Kardec. Entendeu? Quer dizer, hoje eu me recolho para dizer o seguinte, não dá para mim falar de Kardec, afirmar que eu sei ou não sei, enquanto eu não ler tudo isso. A gente tem que ler tudo isso, entendeu? São obras de Kardec que ler e estudar, não é só ler. Ler ajuda, mas ler e estudar, compreender, encaixar as coisas. Você sabe quantas revistas são, Satiro? São 13 anos, é uma por ano. O último ano é menor, né? São 12. São 12 anos. E 13 revistas. Que uma é o índice. 12 revistas. Hein? Oi? São 12 revistas. E um índice. Aí tem um índice geral que você procura o tema e ele vai te dizer onde é que você encontra esse tema na obra. Pelo menos lá na FEB tem esse índice geral que eles criaram. Mas em cada página é uma carta? O que é que tem dentro dessas revistas? São 12 revistas. O Kardec fazia uma revista por mês. Entendeu? Deixa eu voltar aqui para você entender. Vale a pena parar um minutinho aqui só para... Então, são 12 anos, 12 revistas por ano. Uma revista por ano. São 12 revistas por ano que foram juntadas no livro por ano. Tá vendo? Aí você tem todas as... contendo as 12 revistas do ano. Aí você tem todas as cartas sobre a credibilidade, conversas de familiares de além-túmulo. Aí ele lista aqui, ó, o suicídio de um ateu, questões e problemas diversos, ensino dos espíritos. Aí vem março. Ó, março aqui embaixo. Fevereiro, março. Em março você tem a lei de Moisés e a lei de Cristo, que é o ensino de educação espírita. Tá vendo aqui? Deixa eu ampliar. A última revista ela não é completa. O último ano não é completo. Acabou em junho, né? Maio, junho. Ele deixou pronta a revista, mas não é. Aí abril. Aí você tem abril. Ele deixou pronta de abril. Cada volume são 12 meses de revista. São 12 revistas completas. É assim, ó. Quando você compra na física, ela vem assim, ó. Aí, ó. 1858, 1858, ó, tá vendo? Vem o ano. E é... Tá vendo? Eu tenho de 1859. Mostra a largura para eles aí. Oi? Mostra a largura, Juliana, para eles se multiplicar. Não, gente, mas
Não, mas é tranquilo, ó, porque aqui a letra ela é grande, ó. Eu acho fácil. Eu sou suspeita, eu acho fácil. É isso que eu falava, você é suspeita. Você começa a ler, você não para mais. Isso aí vicia, porque você fica curiosa. Eu fico curiosa. Eu fico super curiosa com tudo que eu vejo. Então, eu abro o índice, eu faço isso que o Satiro falou para vocês não fazerem. Então, eu abro o índice. Aí eu vejo os temas que mais me chamam a atenção. Aí eu fico igual uma louca procurando, porque aqui na minha, é no final. Aí eu fico isso, não faça isso, é pior. Aí eu fico riscando assim, ó. Tenho que ler esse. Porque o meu é no final. 12 anos de possibilidades. Você fica louco. Ju, é legal, o índice vale a pena para isso, entendeu? Você fala assim, não, eu queria saber sobre tal assunto. O índice todas as referências, onde é que Kardec fala, em que revista, que lugar, entendeu? Você vai ter isso daí. É um outro livro, o índice, entendeu? Mas... Então, isso aqui está falando de ver Revista Espírita, 1861. É essa. É essa? Essa daqui. Essa aqui é 68. Ô, Ju, aqui, ó, março e setembro. Sabe o ano que começou a Revista Espírita? Foi em 57. 57. Não, foi 1858. Janeiro de 1858. 58? Porque a minha começa em 58, tá certo. As minhas também são da Edicel. Aqui. Começou em 1858. 1869. Até 1869. Olha, tem todas no site da FEB, você pode baixar do índice a última de 1860. É o que eu baixei aqui. Qual é o site? Da FEB. Eu publiquei lá no link. Lá no grupo do Facebook, se você correr lá, referências bibliográficas, se eu não me engano, eu publiquei lá já para dar referência, mas foi um dos primeiros posts que eu fiz. Foi lá que eu peguei. O que você acha? Se você botar revista da FEB, aparece a página para você baixar os 13. As 13 revistas em PDF. Tem todas lá. Se não me engano, são só 12 em papel, que como 1869 vai só até março, e só vão enquanto o Kardec estava editando. Então, sobrou 9 meses, eles puseram o índice na última. Ah, tá. Então, são 13 anos, como eu gravei. Só que o último... Não, são 12 anos, e o índice fica na última. Ah, tá. 69 é o último ano. Ah, então tá. Então tá bom. Eu achei que... É porque eu tinha visto lá que o índice está separado na FEB, tem lá índice. Realmente está separado, PDF, Sobrinho. Tá tudo separado. Está separado, índice. Lá na FEB está... Eles separaram. É que na edição, pela Edicel, são 12 volumes. Pela Edicel, essa capinha verde. Tá certo. Na Edicel, então, eu não conheço a Edicel em papel. Mas lá na FEB... Essa capa verde que a Juliana mostrou é da Edicel. Um volume só de índice. Um volume só que é índice. Por isso que eu falei assim, eu não conheço em papel. Não, essa porque a Edicel e agora acho que a Boa Nova estava lançando, é a mesma tradução que está na FEB. E a tradução da LAC é do Risini. Fujam dela. Tem uma tradução que é melhor? Essa que ela citou da Edicel é melhor. Que é melhor, porque a do Risini, que a LAC publica, ele comete muitos enganos que ele quer corrigir Kardec. E a FEB qual usa qual? Ela usa a melhor. Tá, então tá ótimo. Então tô com a... Inclusive, isso que o Conde está falando, eu fui preparar uma aula e eu fui pegar um artigo da Revista Espírita, dessa que você está citando. E aí, quando eu fui lendo na minha para comparar, assim, não tem nada a ver. Uma parte, assim, sai totalmente fora do que o Kardec estava falando. Mas sabe qual que é o problema? Ele não compreendia o que o Kardec estava falando, ele tentava, deve ser assim. Aí ele mudava. Isso. Tanto quando ele fala assim, se o Espiritismo tivesse surgido antes, e ele coloca no futuro... Isso, é esse erro mesmo. Isso, é esse erro, que é da Revista Espírita de 63. É o Risini, né? O Carlos Toledo Risini.
Eu reparei. O significado altera totalmente. Risine, eu não me lembro agora se é Risine, acho que é Risine, sim. Se vocês puderem, comentem isso aí lá no post onde eu boto essa revista espírita, sobre essas versões. Alguém bota um comentário lá para ficar de alerta até. E essa da FEB, Conde, você sabe quem é o tradutor da tradução? Se não me engano, é o mesmo da Edicel. É o mesmo tradutor da Edicel. Espera aí que eu já te digo, está aqui no começo, né? É o Salvador Gentili, não é? Não, não é não. Eu acho que é Júlio. É Júlio. Eu esqueci o nome dele. Júlio Abreu Filho. Júlio de Abreu Filho, isso mesmo. Júlio de Abreu Filho. Isso. Mas essa da FEB é Evandro Noleto Bezerra. É que a FEB, uma época, na época que o Júlio de Abreu estava fazendo a tradução, teve uma briga. A FEB chegou a publicar a tradução do Júlio Abreu. Aqui agora eles tiraram porque tem essa história de ser tudo gente que é da FEB. Mas então, você está online, é do Evandro? Essa tradução que está aqui, ela está... Então, eu vou te dizer, é melhor a do Júlio. Então você vai ter que comprar em papel. Coloca isso daí lá, Conde e Juliana. Coloca lá essa observação. E aí eu vou estudar por aqui, mas eu vou atrás dessa daí. Então, se for o caso, eu acho que na Amazon a gente compra. Eu vou começar a comprar devagarzinho as versões aí e trazer, se for do Júlio, então, né? Vou lembrar aqui, Júlio, deixa eu anotar. Tem muita diferença, eu percebi. Quando eu vou comparar, tentar dar um copia e cola para não precisar digitar tudo, eu senti diferença na tradução. É Júlio de quê? De Abreu Filho. Deixa eu pegar aqui. Júlio Abreu Filho. Então tá. Então vamos atrás dessa. Vamos saber. Eu sempre tenho cuidado de quando eu publico lá no grupo, de você ver, colocar a capa da revista com esses dados todos, para dar a referência certa da onde é que está vindo esses artigos, entendeu? Então sempre tem essa capa daqui, tá lá. Aí essa em branco eu apaguei, aí o sumário eu apago e boto só os artigos. Não vou botar lá o sumário, né? Mas se você ver, você vai encontrar essas duas páginas, tanto essa quanto essa. Eu deixo a capa, a contracapa, com os dados todos, e aí eu boto os artigos seguindo. Coincidentemente, esse ano aqui tem 3 artigos desse aqui que estão publicados lá. O outro é a bibliografia católica contra o espiritismo, que fala daquele padre. Lá no começo a gente comentou, aquele padre que Kardec respondeu a ele, falando que dizendo que a gente não é uma religião, que a gente estudou lá no prefácio. Paulo cita isso. É um artigo que está também nessa revista nesse ano. Eu estou vendo que está marcado aqui no meu, Biografia Católica contra o Espiritismo. Aqui, ó. Contra o Espiritismo, está aqui, ó. Tá. O meu favorito é a de 63. Que ele fala bastante do espiritualismo nacional. É uma das que eu mais gosto. Boa dica para o estudo. É de outubro de 63. Tem outros lá, mas agora eu não lembro o mês. Mas em outubro tem. Legal. Eu quis fazer essa puxada porque eu acho que é muito interessante, né? Eu fiquei interessadíssimo, entendeu? Não acabei de estudar ainda o segundo artigo, mas eu achei fantástico. A gente pode preparar ele para discutir na próxima aula, para voltar aqui e falar sobre esse artigo daí. Eu acho que isso faz parte do nosso estudo. Ok? Então, a gente fez o 21 e o 22, né? De uma maneira bem ampla aí. Vimos a origem disso aqui. Agora, vamos começar com a terceira revelação. Né? Vamos lá. Quem quer ler ou comentar alguma coisa? Ou comentar ou ler, tanto faz. Eu posso ler, aí a gente comenta junto. Vamos embora, Maria. Vamos lá. A parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de primeira fonte, a pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista absolutamente novo, desde o qual se considera a divindade. A divindade. Este não é mais o Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés, o Deus cruel e implacável que rega a terra
com o sangue humano, que ordena o massacre e a exterminação dos povos, sem excetuar mulheres, crianças, anciões, que castiga os que tratam com indulgência as vítimas. Não é mais o Deus injusto que pune todo o povo pela falta cometida por seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que atinge os filhos pela falta de seus pais, mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, pleno de mansuetude e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um conforme suas obras. Não é mais o Deus de um só povo privilegiado, o Deus dos exércitos, vigindo os combates para sustentar a própria causa contra o Deus de outros povos, mas o Pai comum do gênero humano, que estende a proteção sobre todos os filhos, chamando todos até ele. Já não é o Deus que recompensa e castiga somente pelos bens da terra e faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura. Mas diz ao homem: vossa verdadeira pátria não está neste mundo, mas no reino celeste, lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Não é mais um Deus que faz da vingança uma virtude e ordena a retribuição olho por olho, dente por dente, mas o Deus de misericórdia que diz: perdoa as ofensas se querem ser perdoados, trocai o bem pelo mal. Não faça aos outros o que não queres que o façam. Não é mais o Deus mesquinho e meticuloso que impõe as mais rigorosas penas, o modo pelo qual quer ser adorado, que se ofende pela inobservância de uma fórmula, mas o Deus grandioso que vê o pensamento e não se importa com a forma. Enfim, não é o Deus que quer ser temido, mas ser amado. Ou seja, Cristo veio pregar um Deus de amor, e não o Deus cruel, vingativo, que Moisés precisou usar para aquela época, porque o povo era tão rebelde que, de repente, ele precisou fazer um Deus vingativo para conseguir dominar aquela nação. Com a vinda do Cristo, tudo isso cai por terra, né? Bem, isso aí. Está aí o que a gente fala o tempo todo. Entendeu? Bem dito aí. Nada mais a comentar aqui, né? Alguém tem alguma coisa aí para completar? Alguma dúvida? A gente já falou tanto desse assunto que acho que terminou antecipando até, né? Sim. Normal, isso. Esse assunto a gente fala o tempo todo, né? Do Deus vingativo, tá aí, ó, todos os argumentos que você precisa para você comparar o que as pessoas muitas vezes pregam, né? Ainda tem gente pregando isso hoje no púlpito, né? Sim, fazendo um Deus cruel, né? Pregando um Deus mesmo. vingativo, cruel, que vai lhe punir. Entendeu? E não, isso sim. Inclusive, tem alguns cruéis aí com criancinha, né? Papai do céu vai vir te pegar. Olha lá, hein? Papai do céu vai pegar você. Você tá errado, meu filho. Ó, tem gente cruel aí que nem imagina que é tão cruel assim, né? Dado que Deus castiga. Deus castiga você. Entendeu? Né? Aí é aquela noção, né? Assim, de heteronomia, né? Você vê como isso está enraizado e foi sendo criado, mas é uma evolução, né? À medida que a gente está vivendo, a gente tem a oportunidade de fazer essa evolução. Se vai fazer ou não, depende de cada um de nós, né? Mas a oportunidade está sendo dada amplamente aí, né? Ok, vamos seguir aí? Temos 15 minutos ainda. Então, outro lê aí, deixa a Maria descansar um pouco. Outro lê ou comenta aí alguém aí. Posso ler 25. Então, vamos embora, Márcia. Toda a doutrina... 24. Ah, 24. Deus sendo o motivo de todas as crenças religiosas, o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões, é conforme a ideia que elas dão a Deus. As que o fazem um Deus vingativo e cruel, crendo honrá-lo por atos de crueldade, pelas piras crematórias e as torturas.
As que o fazem em Deus parcial, aos que o fazem um Deus parcial e ciumento são intolerantes. Elas são mais ou menos meticulosas na forma conforme o que creem, mais ou menos maculadas das fraquezas e das baixezas humanas. Chama atenção para que esse Deus único que está todo mundo hoje em dia, todas as religiões têm, dessa forma que, dependendo de como você apresentar ele, você vai ter uma percepção diferente de Deus, né? Então, cuidado com isso, né? Segue a ideia anterior. Vamos para frente? Agora na 25, é interessante. Eu posso ler a 25. Manda ver. Tá. Toda a doutrina de Cristo está fundada sobre o caráter que ele atribui à divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, ele pôde fazer do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa da salvação, dizendo: eis aí toda a lei e os profetas, e não existe outra. Sobre essa única crença, pôde assentar o princípio da igualdade dos homens ante Deus, assim como os da fraternidade universal. Essa revelação dos verdadeiros atributos da divindade, com a da imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas entre os homens, impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente por outro aspecto e, por isso, devia reagir quanto aos costumes e às relações sociais. Este é, incontestavelmente, por suas consequências, o ponto principal da revelação de Cristo, cuja importância ainda não foi bem compreendida. Aliás, é lamentável dizer, mas esse é o ponto do qual a humanidade mais se afastou e mais tem ignorado na interpretação de seus ensinamentos. E aí, o que vocês acharam desse item? Eu gostei daquele final do parágrafo anterior, né? Eis toda a lei e os profetas, e não existe outra. Sobre essa única crença, pode assentar o princípio da igualdade dos homens ante Deus, assim como os da fraternidade universal. O cara que vem no meu reino falar isso, eu crucifico. Aliás, foi até bondoso crucificar ele. O cara vem tirar todo o meu poder no meu reino. Imagina isso naquela época. Dizer a verdade, igualar os homens, chamar pela fraternidade universal, todo mundo junto. Quer dizer, quem traz se isso não é uma revolução, como foi uma revolução, quer dizer, ele afrontava os imperadores romanos, né? Ele afrontava todo mundo, toda a forma de poder. E aí o que eu acho engraçado é o seguinte, essa forma de afronta permanece até hoje, né? Que é o que ele diz no final. Aliás, é lamentável dizer, mas na época de Kardec, isso que foi escrito, mas esse é o ponto do qual a humanidade mais se afastou e mais tem ignorado na interpretação de seus ensinamentos. Ou seja, a própria Igreja Católica, as instituições religiosas, têm perpetuado esse tipo de poder. Os governos não querem, também querem perpetuar. Por isso que as religiões são banidas. Seja lá qual for o país e a religião, elas confrontam, na medida que o ser humano evolui, ela confronta. E no nosso caso aqui, com a vinda do Cristo, foi a primeira grande confrontação enorme que veio, né? Quer dizer, na verdade, Moisés já confrontava, né? Os faraós lá. Mas o Cristo... E aí você evolui até os tempos atuais, é uma guerra permanente. É com isso que a gente está brigando hoje. Se vocês olharem. Por que que os homens brigam tanto? Porque eles querem esse controle, esse poder. Isso, entendeu? Quer dizer, e que foi trazido pelo Cristo. Então, se a gente tem essa compreensão, você começa realmente, a gente começa a se revoltar contra várias coisas que dizem pra gente, entendeu? Várias coisas que querem que a gente faça. Assim, meu Deus, eu sou livre. Sabe? A gente é livre. Eu sou igual.
não existe ninguém acima de mim, não tem um homem superior a mim, entendeu? Quer dizer, não existe um ser supremo que fala com Deus e que é o porta-voz de Deus aqui, sabe mais do que eu e pode mais do que eu e eu devo reverência a ele. Não existe isso, e nem uma religião. As religiões querem dizer que existe, mas não existe. Nós somos todos iguais. Eu não preciso de uma pessoa dessa para falar com Deus. Eu não preciso de uma pessoa dessa para melhorar, que é o mais importante. Né? Eu vejo deles, né? Um baita alerta. Esse 25 aí, para mim, é um grande alerta. Né? E a gente vê que é a época de Kardec, 150 anos atrás, mais ou menos. Né? Mas, ou seja, está valendo, continua valendo igual. Né? Continua valendo igual, não mudou nada. Da época de Kardec para agora, está todo mundo no mesmo pé. Né? A coisa continua aí. Posso ler. Entretanto, Cristo acrescenta: muitas das coisas que vos digo ainda não podeis compreender, e muitas outras teria de dizer, mas não compreenderíeis. Por isso, falo por parábolas. Todavia, mais tarde eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Verdade, que restabelecerá todas as coisas e a todas explicará. Se Cristo não disse tudo o que poderia dizer, é porque achou conveniente deixar certas verdades na sombra até que os homens estivessem em condições de compreendê-las. Como ele mesmo confessou, seu ensinamento estava incompleto, já que anunciou a chegada daquele que deveria completá-lo. Havia previsto, então, que suas palavras seriam depreciadas ou mal interpretadas e que se desviariam do seu ensinamento. Em resumo, que desfariam o que ele fizera, porquanto todas as coisas deveriam ser restabelecidas. Ora, apenas se restabelece o que está desfeito. E aí? Tá aí a terceira relação. Falou, né, que mandaria um consolador. Isso. Porque ele sabia que o povo ainda estava num período de insensatez e de incompreensões de tudo aquilo que ele ensinava, tanto que o crucificaram, né, porque não entenderam a sua mensagem. E não aceitaram porque mexia no orgulho, mexia na maneira de vida, todos os costumes, hábitos, Jesus veio modificar. Então, como não o entenderiam, ele prometeu que mandaria um consolador, que pediria ao Pai que enviasse um consolador. Exatamente. E aí, qual é a quarta revelação? Que viesse confirmar o que ele tinha falado, né? Porque, na verdade, muitas coisas esqueceram. Com a terceira revelação, veio se confirmar e relembrar o que ele havia ensinado, né? Então, Maria, qual é a quarta revelação? Faz um exercício de ficção científica aí e diz pra gente. Sei lá, pode ficar comigo. Deixa eu ler. Como assim? Não tem eu ouvindo mais? Já veio todas? Ainda não veio. Ainda não veio a quarta. A pergunta eu acho que é diferente. Né? Será que não cumprindo nem Moisés, nós precisamos da quarta? Nós não chegamos nem na primeira. Falta a segunda. Olha, toda ainda. Eu acho que nem na quarta a gente não vai aprender, vai precisar da quinta, da sexta. Vai ser um outro planeta. A revelação. Acho que a quarta é quando realmente a gente mudar e aceitar, começar a fazer a verdadeira mudança. Aí a terceira, você acabou de falar a terceira. A terceira, de reafirmar, mas é que a gente não faz a terceira ainda, né? A terceira, você ainda está na terceira, entendeu? Tem muito trabalho pela frente, né? Eu achei bem legal essa parte daqui. A gente para nesse item 26, né? Vou anotar depois. Hoje é dia 26. E vamos dar uma lida de novo naquele artigo, né? E vamos para a gente seguir adiante. Aqui... Vai ser fácil de lembrar, porque paramos no dia 26, no item 26. Então, tá feito aí. Tá bom? Então, acho que foi legal, né? Eu gostei bastante desse estudo. Acho legal quando a gente reconhece, a gente vê a origem daquilo que a gente... Hoje é 26, eu estou achando que hoje é 25.
Hoje é 25. 25, né? Hoje? 25? 25. Tá, calendário aqui. Eu já não sei. Então tá. Certo? Podemos encerrar por hoje aqui ou tem mais alguma questão aí? Eu acho. Roberto não falou nada, tá só tradutor. Seria bom a gente ler o 27, porque ele é bem complementar. Então vamos ler o 27 para acabar. Aí, ó. Lê aí. Gente, Valéria. E aí, Valéria? Porque o novo Messias é chamado Consolador. Esse nome significativo e sem ambiguidade é toda uma revelação. Ele prevê que os homens teriam necessidade de consolação, o que implica a insuficiência das consolações que encontrariam nas crenças que haveriam de fundar. Talvez jamais Cristo tenha sido tão claro e explícito como nessas últimas palavras, às quais poucas pessoas prestam a devida atenção, provavelmente porque evitaram esclarecê-las e se aprofundarem em seu sentido profético. É interessante porque ele fala também, em alguns lugares, ele é trocado a palavra consolador por paráclitos, né? Que é guia, ou mentor, ou intercessor, que dá tudo no mesmo. Como que é trocado, que eu não vi aqui? Paráclito. Essa é a sua colocação, Valéria, desculpa. Talvez jamais Cristo... Você não ouviu? Sim, você falou que ele toca consolador, como assim? Em alguns lugares, a gente lê que o Espiritismo, que Jesus fala que vai mandar um paráclito. Não um consolador. Sim. O que é um paráclito? Eu não sei. Paráclito, mentor, intercessor, protetor. Ah, daí que deve vir aquela ideia, então, de que seria uma pessoa que viria, né? Não. É só Jesus é que diz. Em alguns lugares, em algumas traduções, que fala que Jesus diz que vai mandar um consolador e que vai ficar conosco até o final dos tempos. Em alguns lugares, a gente pode ler também, ao invés de consolador, Jesus dizendo que vai mandar um paráclito. Sim, mas é o que você falou. Se paráclito significa isso que você falou, eu estou supondo que é daí que deve vir a imagem que várias religiões têm de que a terceira revelação seria uma pessoa, uma outra pessoa que viria à Terra. Tem algumas religiões que acreditam nisso. Depois de Cristo, viria mais alguém. Eu não sei. Na verdade, eu acredito... Esse tipo de termo que está colocado em algumas obras. Mas eu acredito que essa questão de esperar um ser que viria vem muito da crença judaica, né? Que ia ter uma pessoa, ia ter uma espécie de... profeta. Um profeta. Né? Um profeta e com características mais de guerreiro, defender o povo judeu. Eu acho que vem... falar? Eu acho que essa questão do paráclito é muito mais uma questão de tradução e que não se coaduna com o texto em si, usar esse termo paráclito. Né? Tanto é que Kardec em nenhum momento apresenta esse tema, essa palavra. Tânia, mas a gente não sabe se Kardec apresenta, porque o texto de Kardec era francês. Então, quando se traduz, se paráclito também quer dizer consolador, dá no mesmo. Eu só fiz um comentário, porque em alguns textos a gente pode ler a palavra, entendeu? Mas dá no mesmo, é a mesma coisa. Sim, eu entendi a tua colocação e fiz a minha. É o que eu falei, uma questão de interpretação. Foi o que deve ter dado a chance de vir essa interpretação que você ouve em algumas religiões, de que viria um profeta, viria alguém que seria uma pessoa, né? E não o Consolador prometido, que é toda uma doutrina, que amplia os ensinamentos que o Cristo deu. Amplia não, que explica, né? Casando com a ciência. Valeu a pena, então. Então, acabamos no 27 aí. Ok? Pessoal, deixa eu só fazer uma pergunta. Entre nós que aqui estamos, somos 15. Existe algum que é espírita livre pensador? O que é isso? Ninguém? O que é um espírita livre? Eu acho que não dá tempo, não tem que terminar às 18.
Vamos fazer a oração e depois você pode explicar isso para mim? Eu fiquei curioso aí. Eu pensei que tu conhecesse. Não, vamos lá. Roberto, você que é um cara inspirado aí, ficou só recebendo energias do mundo espiritual, faz favor de usar um pouco ela hoje. Meu microfone não anda muito bem, vamos ver se estão ouvindo, conseguem? Tá ótimo. Eu estava tentando uma hora dizer, não estava conseguindo falar nada e estava aberto, né? Então vamos lá. Agradecemos a Deus, a Jesus, agradecemos aos bons espíritos que nos acompanham sempre, pelo estudo, nesse espaço virtual, desfrutado por nós, e que agora, nesse momento, se encerra. Agradecemos pelo aprendizado, pela troca de informações, e rogamos ao Pai para que possamos tirar o melhor proveito em nosso favor e também em favor do nosso próximo. Até a próxima semana, se Deus quiser. Graças a Deus. Legal.